O mundo em sua casa. Credibilidade e história. Política. Economia. Esporte. Cultura. Informação e opinião. Jornalismo feito pra você. Começa agora. O mundo em sua casa. Olá, muito bom dia para você nesta manhã de quinta-feira, 7 horas, 30 minutinhos. Está começando o Mundo em sua casa pelas rádios Brasil Central AM, pela RBC FM, também aqui pela telinha da TV Brasil Central e também pelo nosso canal no YouTube. Vou direto para os estúdios da Rádio Brasil Central, aonde está Guilherme Rigonato. Bom dia. Bom dia, Eva Taut. Bom dia a toda a nossa audiência no Mundo em Sua Casa. Nós já começamos com os destaques nesta manhã de quinta, porque o presidente Jair Bolsonaro pede em um áudio que os caminhoneiros liberem as rodovias. Desde ontem eles bloqueiam as estradas aqui em Goiás e em outros estados do país também. Os protestos são contra os ministros da Suprema Corte e também com o preço do combustível. E no STF, o ministro Luiz Fux lembra que desprezar decisão judicial é crime de responsabilidade. Você vai ver ainda, com um nível crítico na bacia do Rio Meia Ponte, o risco de racionamento de água se aproxima. Covid-19, a capital tem testagem ampliada no estacionamento do Mutirama e aplica primeira dose sem agendamento até sábado. Você vai ver ainda que uma obra inacabada no Jardim Petrópolis deixou os moradores sem asfalto e com muito transtorno. É a bronca do povo no Mundo em Sua Casa. Todos esses destaques e muito mais a partir de agora. Então, quais são os principais destaques dos jornais, sites nacionais e internacionais desta quinta-feira, dia 9 de setembro? Na capa do Popular, Goiânia amplia postos e vacina sem agendamento. No jornal Daqui, vacina agora é sem agendamento. No Hoje, sem água, hidroelétricas reduzem a oferta de energia e pode travar economia. No Correio Brasiliense, Fux, Lira e Pacheco reagem a Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, desobediência de Bolsonaro ao STF será crime, afirma Fux. Na Agência Brasil, a Anvisa aprova medicamento para tratamento da Covid-19. No portal Mais Goiás, resumo do bloqueio de caminhões nas rodovias federais de Goiás. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No portal G1 Goiás, Goiânia vacina pessoas a partir de 18 anos sem agendamento até sábado. No americano The New York Times, o assunto é Afeganistão. Enquanto o Talibã esmaga a dissidência, novos líderes enfrentam o desafio em cascata. E lá no parisiense Le Monde, o tema é a Covid-19. A França aperta suas escolhas de vacinas. E hoje quem comenta as notícias aqui no Mundo em Sua Casa é o colunista do Jornal Diário da Manhã, querido Clóvis Regis. Um bom dia para você. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Eva, aí no estúdio. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem aí pelos vários canais da TBC. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente começa então essa edição falando sobre o bloqueio das rodovias de Goiás devido às manifestações de caminhoneiros, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em Tumbiara, há um bloqueio parcial na BR-153, né? Que impede a passagem de veículos de cargas. A gente entrou em contato aí com a PRF para saber se esse bloqueio ainda persiste, né? Porque na madrugada ele estava se formando. A gente não tem essa atualização, então, da PRF, se esse bloqueio continua ou não nesse momento, né? O mesmo
mesmo aconteceu no trecho da rodovia em Porangatu, no norte goiano. De acordo com a corporação, nas duas cidades, há faixas liberadas para carros de passeios, cargas perecíveis e transporte de passageiros nos dois sentidos da rodovia. Em Caçu, caminhoneiros e um grupo de moradores da cidade bloquearam parcialmente, teriam bloqueado, a GO 206 por volta das 22 horas. Agentes da PRF estiveram no local monitorando as movimentações e realizando a negociação para liberação total da rodovia. A nossa produção já está em contato aí com a PRF para nos atualizar, se ainda persistem bloqueios, se há bloqueios, mas a notícia é que os bloqueios eram parciais, não existia em nenhum momento aqui no nosso estado bloqueio total de rodovias. Muito bem, então você acabou de ver a Eva noticiando sobre Goiás e no Brasil já estamos indo para o segundo dia consecutivo aí que os caminhoneiros seguem bloqueando todas as rodovias. No dia de ontem foram registrados aí bloqueios em 15 estados brasileiros. Então 15 estados registraram bloqueios nas estradas e os caminhoneiros que protestam são apoiadores do presidente, se dizem contra os ministros do STF e na maioria dos locais apenas carros pequenos e veículos de emergência passam. Cargas com alimentos perecíveis também estão tendo esse trânsito liberado e, é claro, causando aí, inevitavelmente, transtornos e atrasos nas cargas. Os protestos, eles são convocados de uma forma autônoma, nenhuma associação ou entidade aderiu formalmente a essa paralisação que está acontecendo. Até o momento não existe esse posicionamento. E é exatamente por isso que eu vou diretamente a Brasília, porque lá a Juliana Martins, nossa correspondente, vai nos atualizar sobre o que segue acontecendo em Brasília, que influencia todo o país. Um bom dia para você, Juliana. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Eva. Bom dia também, Clóvis Regis. É isso, as informações mais recentes são as mesmas que você acabou de atualizar. Quem acompanha aí o Mundo em Sua Casa, Guilherme, segundo o Ministério da Infraestrutura, existem pelo menos 15 estados em que há pontos de concentração de caminhoneiros, incluindo aí Goiás. Mas as informações são de que os pontos de retenção no norte de Santa Catarina, onde a mobilização ameaçou as condições de abastecimento mesmo, já estariam liberados. E com a previsão de desabastecimento em outros pontos do país por conta da interdição de rodovias, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para a categoria. A gente separou um trecho deste apelo enviado pelo presidente. Vamos ouvir. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, não toquem nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. É isso, e a autenticidade desse áudio que começou a circular ontem à noite foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e a gente também separou um vídeo que ele publicou nas redes sociais dele. Vamos conferir. A gente não pode tentar resolver um problema criando outro, e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam e que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo. E é isso, a gente vai continuar acompanhando, claro, esta questão da paralisação dos caminhoneiros por todo o país. E eu lembro que nos atos de 7 de setembro, manifestantes tiraram as grades de contenção da esplanada dos ministérios e estacionaram caminhões na rodovia. Não causaram a interdição da via, mas atrapalharam sim o trânsito ali na região.
Ontem ainda, os veículos ainda estavam ali na esplanada dos ministérios, aconteceram alguns tumultos ali, mas a polícia daqui conseguiu conter aí os próprios caminhoneiros de chegarem perto do prédio do Supremo Tribunal Federal. Eu volto depois com mais informações. Muito obrigado pelas atualizações, Juliana. Já já nós voltamos então a Brasília com você. E eu recebo aqui participações sempre comentando, né? Você pode também mandar lá no chat do YouTube, que estamos ao vivo. Aqui no WhatsApp é pelo 3201-7720. E a participação aqui faz até uma chacota. É o Aldo. O Aldo manda para nós aqui: sai a carne e a partir de agora entra o chuchu. Mais barato e tem muita vitamina. É para acabar mesmo. É o Aldo fazendo uma chacota aqui pelo WhatsApp. Então eu jogo para Clóvis Regis. Clóvis, maio de 2018, a gente viu acontecer uma greve dos caminhoneiros e o motivo também estava o combustível no meio do balaio. O que você fala sobre o que está acontecendo nesses 2 dias no Brasil? Olha, Guilherme, infelizmente, né, essas pautas de agora, essa paralisação de agora, e aí foi o próprio sindicato dos caminhoneiros que disse que não existe uma reivindicação da classe, da categoria, e que isso é um movimento de patrões, ou seja, tem gente, né, que é dona do capital patrocinando essas paralisações. E aí o presidente Jair Bolsonaro, sentindo o cheiro de queimado, porque isso é muito ruim para a sua estratégia, né, que eu entendo como golpista, porque isso vai colocar mais pressão ainda sobre a inflação, sobre a economia. Então ele pede que isso que não seja levado adiante. Ora, gente, é muito fácil de constatar. Chega num bloqueio desse e pergunte aí às pessoas que estão participando quais são as pautas de fato. É o combustível a quase R$7 a gasolina? É a inflação batendo 2 dígitos? É o desemprego a 15 milhões? São as pessoas, os 20 milhões de pessoas passando fome? Não. É contra os ministros do STF. Isso é inimaginável, Guilherme. O Brasil vive uma distopia completa. Nós precisamos retomar o sentido, a razão de ser de um país, de uma nação. Nós temos que preservar as instituições democráticas e reverter essa economia ruim que estamos vivendo, que está colocando todo mundo no limbo. Será que não é um pouquinho de tudo isso, Clóvis? Olha, eu acho que nós temos que ter pautas realmente, pautas que significam para o povo, né, uma melhora de situação. Eu acho que você pedir saída de ministro de STF não tem nada a ver com economia, né? Muito pelo contrário. Isso coloca uma instabilidade e aí você pode ver que o mercado ontem reagiu muito mal depois do 7 de setembro, depois da fala de Jair Bolsonaro, né? A bolsa caiu 4%, o dólar subiu e isso vai continuar acontecendo porque ninguém tem coragem de investir num país tão instável como está o Brasil, estabilidade econômica, política e institucional. Bom, a gente tem uma atualização aqui, né, sobre o bloqueio aqui no estado de Goiás, segundo a PRF, na BR-153, aqui em Goiânia, no quilômetro 515 norte, né, no sentido sul da pista, total interditada, 5 quilômetros de congestionamento e no sentido norte, 1 quilômetro de congestionamento, é o que a gente apurou, então, segundo dados oficiais aqui da PRF, aqui em Goiânia, então, BR-153 está paralisada nesse momento e daqui a pouco a gente volta a falar com a Juliana em Brasília, que vai trazer mais destaques para a gente. Bom, a gente vai mudar de assunto, porque com o nível crítico do Rio Meia Ponte, neste momento, todos os consumidores precisam reduzir o consumo de água em 50% para evitar um racionamento mais grave na Grande Goiânia. Veja na reportagem da Jaqueline Moura e do Renato Gonçalves os reflexos da atual situação hídrica. Vazamentos, uso de mangueiras para lavar calçadas. São algumas atitudes que caracterizam desperdício de água. E se de repente esse precioso líquido faltasse nas torneiras? Não, Deus me livre, ruim demais ficar sem água. Nossa, ainda mais nesse calorão que a gente tá, ficar sem água. Ainda mais quem tem criança, que eu tenho um pequeno em casa. Para que isso não aconteça, é necessário agir rápido, pois o rio que abastece várias cidades está comprometido. Este é o Rio Meia Ponte. Em período chuvoso, eu nem estaria aqui, porque a água me cobriria. Mas, infelizmente, estamos há mais de 80 dias sem chuvas. Com a estiagem, a bacia do rio chegou ao nível crítico 3,
com uma vazão média diária de 2.700 litros por segundo. O que preocupa é que, se não houver chuva nos próximos dias, corre o risco de um racionamento de água. A água é usada para usos múltiplos. Então, nós conversamos com os irrigantes e seus representantes, conversamos com a indústria e seus representantes, com a empresa de saneamento e seus representantes e os usuários, para que todos possam continuar usando a água mediante essas reduções. Essa redução hoje é necessária para quê? Para evitar que Goiânia tenha um revezamento, para evitar que tenha um racionamento. Mas eu preciso também, nós precisamos também que Goiânia faça a sua parte. Goiânia, cada habitante de Goiânia tem que reduzir o seu consumo de água em casa. Este cenário foi visto em 2017, quando a vazão do Rio Meia Ponte chegou a 2.300 litros por segundo, situação que prejudicou o fornecimento de água tratada para quase 200 bairros da capital. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado já adotou algumas providências. Estamos com a vazão abaixo dos 3.000 litros por segundo e já foram sim notificados todos os usuários, tanto os produtores rurais, as indústrias, também a empresa de saneamento, ela tem que fazer uma redução, né? Então todos foram notificados a respeito da redução de 50% no consumo de água. Hábitos que a Marli já implementou em casa. Eu reaproveito a água. A água da máquina, eu ponho a mangueira e vou enchendo o balde e jogando no quintal, que é para aproveitar. Aí eu lavo meu quintal todinho com a água da máquina. Muito bem, você que está acompanhando o Mundo em sua casa, viu aí a expansão da bandeira vermelha para setembro, uma bandeira até especial agora, que é a de escassez de recursos hídricos, já que não se tem água para produzir energia suficiente. Então você acabou de ver a escassez de água e agora eu falo sobre um assunto que é sobre ligações clandestinas e irregulares na rede de energia elétrica aqui em Goiás, porque assusta a imensa quantidade de ligações, esses crimes e também o risco que existe, pode provocar até morte se você está brincando, né, com essas coisas aí de ligar energia só a fim de economizar dinheiro e cometendo um crime. Então os detalhes quem traz para nós é Maíra Oliveira e também Alano Mota. Só este ano, pelo menos 11 pessoas foram presas por fraudarem o sistema de energia elétrica em Goiás. De acordo com a Enel, somente no primeiro semestre de 2021, a companhia identificou mais de 131 mil unidades suspeitas de fraude. Temos tido aí anualmente várias ações de combate ao furto e nós temos identificado aí um crescimento no furto de energia nos mais variados tipos. Ou furto que as pessoas manipulam o medidor com o objetivo de reduzir a sua conta, ou o que a gente chama popularmente do gato, né? Que é conectar diretamente à rede elétrica, o que coloca as pessoas mais em risco ainda. O maior número de furtos é registrado nos municípios do entorno do Distrito Federal. E no ranking dos 10 primeiros colocados também aparecem Goiânia, Aparecida e Rio Verde. Furtar energia elétrica é crime e a pena pode chegar a 4 anos de prisão. Quem for flagrado terá que pagar valores retroativos ao tempo que usou a energia por meio de fraude. Isso traz prejuízo não somente para as companhias de energia elétrica, mas também para os consumidores, porque a conta de luz fica mais cara. Dentro da tarifa, né, que é definida pela ANEEL, um dos componentes é a perda de energia por furto. Então, sim, se a distribuidora não faz essas ações de combate à perda, ela tem uma proporção, ela acaba tendo um peso maior na definição da tarifa. Mas isso sempre acontece no processo de revisão tarifária. Outro problema das ligações clandestinas é que elas podem colocar pessoas em risco, tanto aquele que comete o crime como terceiros. O grande problema dessas conexões irregulares na rede, o primeiro é a segurança, porque são pessoas que normalmente não são capacitadas, não estão utilizando os equipamentos de proteção adequado
para a atividade com a rede elétrica e elas colocam em risco a sua vida e a vida das pessoas que estão circulando aonde eles acabam conectando e fazendo essas redes irregulares. Só para fazer uma correção aqui, quem nos passou a informação sobre o congestionamento nesse momento aqui na BR-153, aqui em Goiânia, que tem 5 quilômetros de congestionamento no sentido... É Tumbiara, então? Não é Goiânia, então? Então, vou corrigir a minha correção, então. O congestionamento na BR-153, nesse momento, é em Tumbiara, não é em Goiânia, no quilômetro 702 da BR-153. Quem nos passou essa informação foi a concessionária Triunfo Consebra e não foi a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, o trecho lá em Tumbiara está bloqueado. Neste momento, a gente vai continuar, então, aguardando. Em Goiânia não temos interdição, então corrigindo aqui a informação que havia sido passado para mim mais cedo, que era Goiânia, agora o pessoal já corrigiu a informação, não é Goiânia, é Itumbiara. Bom, gente, vamos mudar de assunto para falar que o Brasil vive a pior crise hídrica da história, isso se reflete na geração de energia. Ela nunca esteve tão cara. A repórter Emanuele Winder mostra agora para você algumas dicas para poupar energia e pagar menos na fatura. Apaga a luz, fecha a geladeira e desliga o chuveiro. Essas frases estão frequentes aí na sua casa também? Com os aumentos nas contas de energia, as economias estão cada vez maiores. Isso porque somente neste ano foram realizadas 4 alterações nas bandeiras tarifárias de energia elétrica, como explica o engenheiro eletricista Jovanilson Ferreira. Agora foi criada a bandeira de escassez hídrica, justamente para quê? Que a população contribua com esse gasto que o governo está tendo em comprar energia para garantir a estabilidade de fornecimento. Aqui na casa da dona Jaci, ela tem vários eletrodomésticos aqui na cozinha, mas ela estava me contando que não tem usado eles com frequência por conta dos aumentos no preço da energia elétrica. É isso mesmo, dona Jaci? É isso mesmo. Acontece que se a gente usar esses eletrodomésticos, né, assim com abuso mesmo, a gente vai ter uma energia bem mais cara do que a gente já tem. Então, eu uso o micro-ondas para fazer uma mamadeira, que eu tenho um bebê em casa. A geladeira, eu procuro tirar tudo que eu vou usar para poder não ficar abrindo a geladeira toda hora, né? Que vai trazer gastos também. O engenheiro eletricista também dá dicas de como economizar dentro de casa para que a conta de energia venha mais barata no final do mês. O ideal já é trabalhar com lâmpadas de LED. Nós estamos falando lâmpadas que estão consumindo aí numa faixa de 10 para 15 watts de potência. Então são lâmpadas bem mais econômicas. Dentro da casa, na medida do possível, sempre que buscar alguns equipamentos, buscar equipamentos que já tenham o selo Procel com a garantia da medição do Inmetro, que aquilo garante que são equipamentos de melhor consumo e eficaz no seu funcionamento. E, sempre que possível, evitar aqueles vilões que temos dentro de casa, principalmente quando a gente fala do chuveiro, onde um banho rápido aí de 15 minutos numa casa com 4 pessoas, nós estamos falando de 1 hora de consumo de energia para o chuveiro. Chamar o comentário, então, do nosso Clóvis, né, que está aqui para nos ajudar com suas análises hoje. Clóvis, né, a gente está aí falando, né, de bloqueio, então, nas rodovias, né, que está confirmado, então, pela Triunfo Consebra, ela que havia passado uma informação errada para a gente logo no comecinho da manhã, que o bloqueio seria em Goiânia. Agora, a própria assessoria da Triunfo Consebra corrigiu a informação, falou que o bloqueio é lá em Tumbiara, 5 quilômetros de bloqueio total lá na BR-153 lá, e agora, se não bastasse isso, né, esse bloqueio na BR-153 hoje aqui em Goiânia, né? Tem também essa escalada no preço dos alimentos, esse bloqueio única da energia elétrica, né? Esse bloqueio, você acredita, Clóvis, que seja capaz de já na próxima semana simplesmente essa pequena paralisação que possa acontecer hoje já possa trazer aumento, escalada de preços, de alimentos, de remédios na próxima semana, porque o Brasil para quando os caminhoneiros param, né? Queria o seu comentário também sobre a questão da energia elétrica. Olha, Eva,
essa paralisação e todos esses movimentos, né, esses movimentos que estão acontecendo no Brasil hoje, eles têm um reflexo negativo porque gera uma expectativa negativa, né? Você vê aí, como eu disse antes, o comportamento da Bolsa de Valores, né, já caiu, o dólar já começou a subir, então, quer dizer, gera expectativa negativa e o mercado vive de expectativa. Então, essa paralisação, com certeza, ela vai ter reflexo também, puxando, né, para cima aí a própria inflação, desabastecimento também é um risco que a gente corre, né? E soma-se a isso tudo essa outra matéria que foi exibida da crise hídrica. Então, o que deveríamos estar discutindo de fato? O que o governo deveria estar discutindo, né? Trabalhando para o povo brasileiro? Justamente essas pautas que são de relevância absoluta para a vida dos brasileiros. Nós não temos energia para produzir, né? As hidrelétricas, a energia a matriz energética do Brasil é quase toda hidrelétrica. A gente tem que apostar em outras modalidades de energia, né, em outras matrizes, tipo a eólica. Nós temos uma série de usinas eólicas aí de energia, mas que não tem a rede de transmissão, né? Nós temos também potencial para energia solar e isso não é implantado, ainda é muito caro. Então, são essas pautas que deveriam estar sendo discutidas para que gerasse aí, sim, uma expectativa positiva e todos esses indicadores que hoje são absolutamente ruins, né, pudessem cair e o Brasil voltar a crescer, né, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil. Obviamente, a gente não esquece que nós vivemos uma pandemia, piora ainda mais as coisas, mas a verdade é que nós não temos pautas positivas de governo. As pautas que nós temos hoje, elas são essas aí, são pautas golpistas que geram ainda uma expectativa muito pior para o futuro do Brasil. Ô Clóvis, nós acabamos de receber aqui a atualização agora da PRF sobre a atualização dos pontos de manifestação aqui no estado de Goiás, né? Porque segundo a PRF são os seguintes pontos nas rodovias federais, na BR-153 em Itumbiara, região sul do estado, bloqueio parcial. A Triunfo Conserva nos havia falado bloqueio total, agora a PRF atualiza que há um bloqueio parcial da via lá em Itumbiara por veículos de carga, com uma das faixas liberadas para carros de passeio, carros de emergência, cargas perecíveis e transporte de passageiros. Lá em Porangatu, no trecho da BR-153 lá na cidade, no norte do estado, ponto de manifestação com concentração de veículos de carga, não há interdição do fluxo lá na BR-153 em Porangatu. Lá no norte do estado também, na cidade de Uruaçu, na BR-153, ponto de manifestação com concentração de veículos de carga, sem interdição do fluxo. Então, neste momento, segundo a PRF, 3 pontos de bloqueio dessa manifestação dos caminhoneiros em Uruaçu, em Porangatu e em Itumbiara. Porém, em nenhum desses 3 locais existe bloqueio total. Apenas em Itumbiara existe um bloqueio parcial, porém uma via está liberada. Em Porangatu e em Uruaçu, apenas concentração de caminhões sem interdição das vias. Guilherme. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo aqui no Mundo em Sua Casa e nós já voltamos para continuar esses assuntos e muitos outros, porque em Goiânia tem oportunidade de emprego em bares e restaurantes. E ainda uma obra inacabada na rede de água do Jardim Petrópolis deixou os moradores sem asfalto e com um baita transtorno. Assunto claro para a bronca do povo. Agora 7h57, não saia daí, o Mundo em Sua Casa volta já. A Brasil Central está cada vez mais perto de você. Agora, durante a nossa programação, você pode enviar vídeos pra gente. É a bronca do povo. Coloque o celular na horizontal e mande para o nosso WhatsApp, 99246-6182. Eu vou repetir, 99246-6182. Tem problema no seu bairro? Buraco na pista, mato alto, problema no trânsito, falta de iluminação? Mande o seu vídeo, é a bronca do povo, 99246-6182. A Brasil Central é de todos os goianos. Programa de quinta,
sempre recebendo convidados de primeira aqui na nossa casa. A Cosa, então, ela começa do Energia. Quando eu conheci a Vera, quando eu conheci, né, assim, todo o primeiro elenco da Cosa, era um grupo de escola e muito assim de apresentar só no final do ano, sabe? Assim, e a gente queria dançar mais, a gente queria, né, apresentar muito mais. Então foi quando o grupo desvinculou do grupo Energia e eles formaram a Cosa. Mas foi assim, a gente foi conquistando, sabe? A nossa primeira apresentação, lembro direitinho, foi no Teatro Goiânia, assim, não tinha quase ninguém, era só família, né? Só nossa família lá, aquele teatrão tudo vazio, assim. Um diferencial foi isso, assim, a gente levou muito como se fosse pessoas para o palco. E claro que tem a questão, por exemplo, do humor, isso ajudou muito também, porque desde o começo o humor é muito presente. Programa de quinta, só vem. Mundo em Sua Casa está de volta agora às 7 horas e 59 minutinhos. Eu vou chamar a Juliana aqui nessa câmera. Vamos diretamente para Brasília, voltar para Brasília, na verdade, porque a Juliana vai trazer a atualização do dia seguinte ao 7 de setembro, né? Foram as reações provocadas pelas falas, né, do presidente Jair Bolsonaro. Teve muita gente reagindo, né? Luiz Fux, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco. Teve gente também que não reagiu, né? Como é que foi, Juliana? É isso, Eva. O dia seguinte, né, a gente esperava aí as manifestações dos presidentes dos outros poderes que foram citados por Jair Bolsonaro, tanto aqui em Brasília quanto lá em São Paulo, nos discursos que ele fez aos apoiadores dele no 7 de setembro. E ontem, o Luiz Fux, ao abrir a sessão do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso bastante duro. O presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi um pouco mais brando, como ele é de costume, mas pediu sim o diálogo. E Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, pediu que o presidente Jair Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente, é importante a gente destacar isso, siga as leis e também as decisões que são tomadas dentro do Congresso Nacional. E eu fechei uma matéria sobre este assunto. Vamos conferir. O discurso mais enfático foi de Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que falou que a corte mais alta do país não será fechada e que o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar ameaças à independência nem intimidações ao exercício regular das funções de seus integrantes. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Sem citar diretamente Bolsonaro, Luiz Fux fala do crime de responsabilidade ao incitar o fechamento de outros poderes. E este crime de responsabilidade é uma das bases da possibilidade da abertura de um processo de impeachment contra a presidente da República. E a pressão para aceitar algum pedido nesta linha aumentou depois dos atos de 7 de setembro. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a quem cabe aceitar este tipo de processo, preferiu não falar sobre o assunto e também, nesta quarta, pediu respeito às instituições, às leis e às decisões que são tomadas dentro do parlamento. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página, assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a Casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque
deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. Finalmente, o presidente do Senado e também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez coro aos demais. Lembrou dos problemas reais que o Brasil enfrenta, que passam pela pandemia, desemprego, e pediu atenção a isso. Com um tom conciliador que tem adotado, Rodrigo Pacheco defendeu o diálogo. Que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com o diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos. Os manifestantes em prol do governo continuam a ocupar a esplanada dos ministérios, onde estão desde a noite do dia 6 de setembro, e alguns tumultos foram registrados nesta quarta, no Ministério da Saúde e ao redor do Supremo, que é alvo da maioria dos participantes. E só para atualizar, os caminhões continuam ali parados na esplanada dos ministérios, e a informação que eu consegui apurar agora pela manhã é que há uma negociação com os caminhoneiros que estão ali paralisados na esplanada, mas que eles avaliam que o áudio que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro à categoria e que a gente passou aqui no início do programa seria fake. Eles querem um integrante do governo pessoalmente para fazer essa negociação para a retirada dos caminhões ali. E ainda falando sobre a repercussão do 7 de setembro, ontem o PSDB anunciou oposição formal do partido ao governo por ver crime de responsabilidade nas falas de Bolsonaro no 7 de setembro. E ainda na noite do 7 de setembro, como a gente trouxe aqui, o Partido Democratas e o partido PSL divulgaram uma nota conjunta repudiando as falas de Bolsonaro. Mas ontem, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, que é Major Vitor Hugo, que é deputado eleito pelo estado de Goiás, falou que ele é contra o posicionamento desta nota assinada, então, pelo PSL. Segundo a nota divulgada por Vitor Hugo, que é líder do PSL dentro da Câmara dos Deputados, ele diz assim, que os poderes têm que ser independentes e harmônicos e devem respeitar os limites constitucionais de suas atribuições a partir da autocontenção, que privilegia a democracia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Juliana, antes da gente encerrar, só te perguntar, então, você como moradora da cidade aí de Brasília, né, queria que você nos desse, né, como é que está o clima, o trânsito, está fácil de transitar aí na cidade, né, aquele clima de preocupação que deva ter assolado os moradores no dia antes do feriado, né, como é que está esse dia seguinte, não pelo lado dos poderes, mas pelo lado da cidade? Então, Eva, para nós que somos jornalistas, há sim uma grande preocupação em circular pela cidade, inclusive quando a gente bota crachás ou qualquer coisa que nos identifique como jornalistas. Foram registradas pelo menos 10 agressões a jornalistas durante os eventos na esplanada dos ministérios. Há uma preocupação, sim, em pegar o transporte público e em circular pela esplanada dos ministérios. Ontem, o tumulto no Ministério da Saúde foi, inclusive, contra uma equipe de televisão que estava lá. Os manifestantes quiseram que eles saíssem de lá e eles não saíram, não pararam de filmar. Então, essa equipe teve que correr para dentro do Ministério da Saúde para se esconder dos manifestantes. Existe, sim, um clima de certa tensão por conta de uma possível violência que possa acontecer, principalmente para nós, Eva Tauti, que somos aí jornalistas. Tá certo, Juliana, é uma pena, né, que o jornalismo, né, que os veículos de comunicação estão sendo atacados nesse momento, enquanto estão noticiando fatos, porque as equipes de jornalismo estão lá presentes para fazer o registro do momento, né? Então, é uma perseguição, na minha opinião, injusta aos veículos de comunicação, a quem está trabalhando. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Coloca aqui na tela, então, Clóvis Regis, para a gente comentar, né, desfazer esse emaranhado aí de informações, né, esse tanto de informações que Juliana trouxe para a gente, né, seus comentários, Clóvis, sobre, né, as opiniões aí dos poderes, as reações
dos poderes, do Luiz Fux, também do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, foi salutar, eles fizeram a sua parte, mantiveram ali o clima harmônico, ou você acha que teve alguém que pesou a mão? Olha, Eva, eu entendo como foram oportunas de fato, mas eu entendo que só notas de repúdio não vão resolver o problema. Eu brinco, eu digo até se a lei 1079/50 fosse uma prova, a lei do impeachment, fosse uma prova de marca X, eu acho que o Bolsonaro gabaritou essa prova. Tanto são os crimes de responsabilidade verificados nesses últimos dias. Então, os discursos, né, as notas de repúdio podem ser importantes sim, mas é preciso que haja ações efetivas dos poderes. Os poderes têm que agir efetivamente para conter esse ímpeto golpista. E a fala da nossa amiga Juliana aí deixa muito claro que esse não é um movimento legítimo, é um movimento que persegue imprensa, que persegue jornalista. Isso não é da democracia, isso não pode ser entendido como legítimo. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E para aqueles que dizem que essa vontade de povo, que é o povo que está na rua, eu peço que a gente revise a história para entender um pouco desse contexto de rua, né? Em 1964, por exemplo, 19 de abril de 64, houve uma marcha chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pedia a deposição de João Goulart. E aí, no dia 2 de abril, foi decretado a ditadura e o Brasil mergulhou por longos 21 anos numa imensa escuridão, onde pessoas desapareceram, caçaram político, pessoas foram torturadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que chama de movimento popular, movimento do povo. Nessas pautas de 7 de setembro não haviam, né, reivindicações populares, não haviam reivindicações do povo. Havia sim uma pauta de uma pessoa que é Jair Bolsonaro, né, lutando para se manter no poder às custas de um ato antidemocrático. Então a gente tem que ter muita percepção do que estamos passando para não incorrermos no erro de fazer coro a algo que vai nos levar ao precipício democrático. Nós vamos fazer um giro aqui nos assuntos para falar que cresce o número de empresários em Goiás e essa notícia de janeiro até agora. Quem confirma é a Juseg, que ampliou o atendimento para formalizar os novos empreendimentos, os novos negócios, que também trazem mais empregos para todo o estado. Então quem tem as informações e conta para a gente sobre esse aumento é o Pedro Henrique Rabelo e Cleomar Fernandes. O número de empresários que busca a formalização em Goiás só cresce. De janeiro a agosto foram 23.270 novos CNPJs. O mês passado foi o segundo melhor do ano, com a abertura de 2.984 empresas. A Junta Comercial do Estado de Goiás, a Juseg, celebra esse bom desempenho. Isso está criando mais serviço, isso está criando mais fomento. Essas empresas criam outras empresas, né, que estão sempre para fomentar essa abertura das empresas que estão sendo abertas agora. O casal Rosemary e Eliabe trabalham no ramo de alimentação. Há tempo eles estão no mercado e a clientela elogia algumas qualidades dos empresários. Dizem que eu sou muito carismática, o mais importante é você ter amor e gostar do que você está fazendo. A gente ama o que a gente faz. Mas só isso não é o bastante. Ela teve que ir atrás de regularizar o seu negócio e se surpreendeu com a facilidade. Não foi nada difícil. As pessoas pensam que é burocrático, como você falou, mas é mais simples do que a gente imagina. Você ir lá, você tirar toda a sua documentação, tudo que você necessita. É tão bom você fazer algo que você sabe que é para melhor. Com o negócio regularizado e o CNPJ em mãos, o próximo objetivo do casal é terminar as obras nesse galpão que fica aqui no Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E quando tudo estiver pronto, gerar mais empregos aqui no restaurante. Aqui nós conseguimos agora um amplo espaço bastante grande, onde vai ter a cozinha, demais dependências e um salão amplo que vai caber muitas mesas e cadeiras, né? Para melhor atender nossos clientes. E hoje, com essa ampliação toda, nós vamos no início contratar de 6 a 8 pessoas. Outro dado que chama a atenção é que 38,5% das empresas têm mulheres em seus quadros societários.
Os segmentos que mais abriram empresas no estado foram serviços de escritório, apoio administrativo e construção de edifícios. E a realidade de Goiás tende a melhorar. A nossa expectativa ela é muito boa. O crescimento para Goiás vem, certo? Com esse fim da pandemia, com essa estruturação que o governo deu através da Secretaria da Retomada, através do Goiás Fomento, através da Secretaria da Indústria e Comércio. Bom, e se tem criação de empresas, isso também significa que tem surgimento de novas vagas, né? Goiás foi um dos estados que mais criou vagas informais de trabalho no primeiro semestre deste ano, aqui no Centro-Oeste. E para você que está à procura de emprego, fique muito atento, ó, já prepara o print do celular aí, porque hoje vão ser oferecidas mais de 1.000 oportunidades no setor de bares e restaurantes para contratação imediata. Confira na reportagem da Maíra Oliveira e do Alano Mota. De janeiro a julho de 2021, Goiás registrou um saldo positivo na geração de empregos, com quase 90 mil novos empregos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. E você que está procurando emprego e quer voltar ao mercado de trabalho, o Sindicato dos Bares e Restaurantes e também o Sindicato dos Trabalhadores realizam nesta quinta-feira o Multirão do Emprego. São mais de 1.000 vagas em várias áreas para trabalhar em bares e restaurantes de Goiânia. Ele vai se iniciar às 9 horas da manhã e vai encerrar às 16 horas. A finalidade é recolocar 1.000 trabalhadores e 1.000 vagas disponíveis no segmento de bares e restaurantes de Goiânia em si. O trabalhador que tiver interesse em alguma dessas vagas disponíveis, dentre elas garçons, barmans, maîtres, ele terá que comparecer ao sindicato. Lá ele terá um QR Code disponível para cada segmentação que ele está almejando. Ele vai ler esse QR Code com o seu celular, preencher um formulário e, consequentemente, após passar por um processo seletivo, ele será encaminhado à vaga pleiteada. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados durante toda a pandemia por causa dos períodos de fechamento e das restrições. Mas com o avanço da vacinação e com as novas flexibilizações, os empresários estão voltando a contratar. O Gaspar é um exemplo. Ele estava desempregado e, com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores, ele conseguiu retornar ao mercado de trabalho. Eu estava desempregado no caso da pandemia, né? Estava terminando de fazer um curso de capacitação, um mestrado, e estava querendo voltar para o mercado. Houve uma intermediação, né, da parte do sindicato, né? Ele tem contato com vários restaurantes. E eles têm uma bolsa de currículos onde, mediante o perfil profissional do profissional, eles conseguem fazer esse encaminhamento. Bom, e olha só, tem vagas para garçom, para assistente de cozinha, para chefe de cozinha, para entregador, para caixa. Tem cargos que têm salários de até R$5.000, de 1.270 a R$5.000. Então, são muitas oportunidades, são 1.000 oportunidades. O mutirão começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e segue até às 4 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, né? Vamos colocar aqui no GC, a gente tem esse GC aí para colocar, na Rua 20, número 283, lá no centro de Goiânia. Vou repetir para você, Rua 20, número 283, no centro de Goiânia, é a sede do sindicato. Você tem que levar o seu currículo impresso para você se apresentar lá na sede do sindicato para poder participar dessa ampla seleção que vai selecionar aí 1.000 pessoas para início imediato para atuar em bares, também em restaurantes aqui da capital. 8 horas e 17 minutos, agora no Mundo em Sua Casa é a hora da bronca do povo.
Essa manhã, a reclamação da bronca do povo vem dos moradores de uma avenida lá no Jardim Petrópolis. Então presta atenção na história para você entender, porque lá na região noroeste de Goiânia, eles se queixam que o asfalto não foi colocado, ele foi retirado e a rua ficou o ano passado para ampliação da rede de água de esgoto e também nada aconteceu depois que essa obra começou. Então, enfim, parou no esquecimento. É o que nós vamos entender mais com o repórter Rafael Mesquita. Avenida Maceió, Jardim Petrópolis, região noroeste de Goiânia. A reclamação da população é algo que já vem incomodando os moradores daqui desde o ano passado. É a questão do asfalto, ou melhor, da falta do asfalto. E a população está indignada com essa situação. Os moradores com muitos transtornos aqui, agora com esse período de seca, a poeira agrava a situação e nós vamos conversar com o Edgar Takanohashi. Edgar, explica pra gente o histórico disso aqui, o que aconteceu aqui nessa Avenida Maceió, no Jardim Petrópolis. A única rua que estava pronta, preparada, eles quebraram ela inteirinha, a rua era toda feita, muito bonita, as calçadas tudo feitas. Eles vieram, cavaram tudinho, passaram outra manilha que quase não coube na rua, ficou uma obra aí de mais ou menos 4 meses, cavaram, deixou todo mundo sem entrar dentro da casa, nada, não tinha acesso, tinha que deixar carro lá de fora. Época de chuva, inundou tudo aqui, parou as obras tudo e nós estamos aqui desde outubro desse modelo aqui. E fora a poeira que tá, que ninguém aguenta mais isso aqui. Agora o senhor Wilson Gaspar, senhor Wilson, época agora de seca, poeira, que tipo de transtorno o senhor está tendo aí com essa situação aqui no Jardim Petrópolis? Tirado, acabou a chuva, patrolado e nada do asfalto. Se não bastasse todo esse transtorno, já gerou até prejuízo para alguns moradores aqui dessa região. A dona Helena Hans. Dona Helena, que prejuízo a senhora teve com essa dificuldade que vocês estão tendo aqui? Meu prejuízo foi grande, porque ainda além de entrar a enxurrada, eu tive que parar com a minha comida, parar com tudo. Agora eu estou pelejando para alugar para evento, mas o povo quase não quer por causa da poeira, né? E a poeira está indo muito para lá. E o prejuízo da minha rua aqui, que ficou o meu muro ali que eles rachou, destragou. Então o meu prejuízo foi grande. Tá aí. Prefeitura de Goiânia, reclamação aqui no Jardim Petrópolis, Avenida Maceió, e a população já faz um bom tempo está sofrendo aqui e cobra providências da Prefeitura de Goiânia. Vamos aguardar respostas. Muito bem, e para quem aguardou respostas, atenção, porque é positivo o resultado. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já disse que as obras de asfalto foram retomadas, já estão em andamento, e nós recebemos informações dos moradores dizendo que depois que a nossa equipe esteve no bairro, a Prefeitura enviou funcionários com máquinas para o local e confirmaram que o serviço já começou, já foi retomado, e nós ficamos muito felizes, porque afinal a bronca do povo está aqui para isso, para estimular tanto os moradores a exigirem o que é direito, como também o funcionalismo público para poder mostrar serviço. Então está dado o recado, os moradores já confirmaram, já chegaram lá e já retomaram as obras. Com muita alegria que nós podemos noticiar, Bronca do Povo dando resultados aqui ao vivo na telinha do Mundo em sua casa. Pois é, agora a gente vai falar de imunização, porque eu vou procurar a notícia aqui, porque chegou mais vacinas, vão chegar mais vacinas às 9 horas da manhã, é isso mesmo, são 40.950 doses da Pfizer, 70 mil doses da Coronavac para imunizar o povo goiano. Prepara aí, goianada ao braço, porque o caminhão da vacina tá passando, meu povo. Você não sabe a alegria que eu sinto com cada novo carregamento que chega, minha gente. Nossa vacinação segue avançando. É a fala do governador Ronaldo Caiado ao anunciar, né, a chegada de mais vacinas. Então, 40.950 novas doses da Pfizer e 70 mil novas doses da Coronavac chegando hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Para você que quer saber aonde tem local de imunização em Goiânia, segue em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida de Goiânia, para maiores de 18 anos, né? Vamos entrar aí nos sites, nos aplicativos das respectivas cidades, né? goiania.gov.br,
aparecida.gov.br e também anápolis.gov.br para você saber aonde são os locais de primeira e segunda dose e também doses de reforço aí no seu município hoje. E é importante dizer também, Eva, que a Secretaria de Saúde Municipal vai fazer uma testagem ampliada. Então, atenção, você que tem suspeita ou que quer fazer o teste, porque um drive-thru vai estar disponível hoje das 8 da manhã até as 4 da tarde. Então, você pode se direcionar lá no estacionamento do Parque Mutirama e não precisa de agendamento. Por lá vão ser testadas pessoas a partir de 5 anos, sem sintomas, que tenham tido contato recente com alguém que tenha testado positivo para a doença. Conforme a Secretaria, o resultado do teste de antígeno fica pronto em aproximadamente 20 minutos e pode ser consultado minutos depois pela internet, e isso ajuda a ter um controle da transmissão e, é claro, evitar novos contágios. Olha, atenção, você, proprietário de veículo, vence hoje o prazo para pagar o IPVA das placas com final 7, 8 e 9. O documento para quitação do imposto não é mais enviado para as casas dos proprietários e deve ser emitido no site do Detran, detran.gov.br ou pelo aplicativo do Detran. Se você é dono de um veículo com placa final 0, fique atento, pois no dia 30 de setembro, finalzinho deste mês, vence o prazo para pagamento da primeira parcela ou cota única do seu IPVA. Muito bem, agora nós vamos às informações do esporte com José Calazans. Um bom dia, Calazans. Agora, 8 horas e 25 minutos, já Calazans está se preparando, já vai entrar, mas antes eu te convido a participar aqui pelo nosso WhatsApp, 3201-7720. Vou abraçar aqui muitas pessoas, Marlos está mandando a participação dele, dizendo aqui sobre os protestos no dia 7 de setembro. O também Júnior está colocando aqui um abraço a todos os amigos da TV Brasil Central. Obrigado também ao Paulo Sérgio, que colocou aqui uma opinião sobre o STF, como nós havíamos comentado mais cedo aqui. E também a Shirley, que viu a bronca do povo dar resultado e mandou para nós aqui. Aqui perto da minha casa sempre tem queda de energia e sempre aumentando a tarifa, sendo que a qualidade é péssima. Muito obrigado pela denúncia, Shirley. Manda pra gente aqui também tudo na produção, que a bronca do povo vai sim até o seu bairro conferir como está tudo. 8 horas e 25 minutos, agora sim, José Calazans. Muito bem, bom dia. Mais participações Chegando aqui pelo YouTube. Eu vou aproveitar para colocar então pessoas pelo nosso YouTube. Você pode assistir ao vivo o Mundo em Sua Casa e mandar pelo chat. Forte abraço aqui ao Marcos Freire, que está dizendo aqui: acompanho sempre o Mundo em Sua Casa. Obrigado, Marcos, uma alegria ter você conectado conosco. E também a Lúcia, que está dizendo aqui: parabéns pelo jornalismo imparcial. Obrigado, Lúcia, pela participação e audiência também. Pronto, agora sim o esporte no Mundo em Sua Casa, ele que tem história. José Calazans, um bom dia. Bom dia. Chegando às novidades do esporte. O Brasil joga hoje pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Peru, às 9h30 da noite na Arena Pernambuco. No primeiro turno do Estádio Nacional em Lima, o Brasil venceu por 4-2. Tite define a equipe sem o zagueiro Marquinhos, do PSG, que está suspenso. O Everton, Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alexandro, Casemiro e Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Neymar e Lucas. A única atividade para esse jogo foi um treino leve ontem à noite no local da partida, Arena Pernambuco. O Brasil é líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento, 21 pontos em 7 jogos. O Vila Nova apresentou ontem 2 reforços, o meia Thiago Real e o atacante Nico Maná. Ambos já estão regularizados na CBF e podem estrear contra o Náutico amanhã em jogo da Série B no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Thiago Real tem 32 anos e jogou no Al Murrahak do Bahrein e em 2014 defendeu o Goiás. Nico Maná, 27 anos, começou no Boca Juniors e estava jogando atualmente no Guarani do Paraguai. O técnico Eduardo Barroca, do Atlético, que não poderá escalar Janderson e André Luiz contra o Corinthians por pertencerem ao timão. Outros 2 jogadores são dúvida para domingo: o lateral esquerdo Arthur Henrique e o volante Marlon Freitas.
O primeiro com uma lesão de grau 1 na posterior da coxa direita e o segundo com edema no pé esquerdo ainda tem presença incerta na próxima rodada. O zagueiro Éder confia que o Dragão tem chances de conquistar vaga para pré-Libertadores. A gente está buscando esses pontos a toda rodada. É complicado você falar em concorrência direta, porque o nosso pensamento aqui independente do adversário, a gente quer fazer um bom desempenho e concluir pontos. E com isso a gente conseguir nosso primeiro objetivo, que está claro, que é os 45, mas ao mesmo tempo a gente tem pensamentos maiores, a gente tem metas maiores. O 45 ele só é a ponta do iceberg, né? Após 14 anos, o atacante Wellington está de volta ao Goiás. Negociado em 2007 com o Spartak Moscou da Rússia, Wellington foi por muito tempo a maior venda da história do Goiás. Em 2019, foi superado por Michael e caiu para a segunda posição. Na primeira passagem, o atacante disputou 80 jogos e marcou 32 gols com a camisa esmeraldina. E fala do seu retorno à Serrinha. É uma felicidade imensa de estar vestindo essa camisa de novo. Um clube que me projetou para o futebol, cuidou de mim quando eu mais precisei, e eu sou muito grato pelo que o Goiás fez tudo por mim, e hoje estou voltando aqui e estou muito feliz. Do esporte é o que há. Bom dia e até amanhã. Até amanhã, José Calazans, obrigado por suas informações. Eu me despeço aqui de Clóvis Regis, que esteve comentando todas as notícias nesta manhã de quinta. Clóvis, muito obrigado pela participação, bom dia para você. Bom dia, Guilherme, bom dia, Eva, aí no estúdio, bom dia a todos que nos ouviram, nos prestigiaram. Até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado também a você pelo carinho da audiência e participação. Você que sempre acompanha o Mundo em Sua Casa. Uma alegria poder estar com você aqui e sempre atualizarmos todos os assuntos. Eu toco para Eva Taut, que agora nos dá previsão do tempo. Tchau, Eva. Até amanhã. Tchau, Guilherme. Até amanhã. Bom, a previsão é de sol forte com poucas nuvens. A temperatura máxima atinge os 35 graus. A mínima de 22 graus, vai fazer então muito calor, a umidade relativa do ar continua bem baixa, variando entre 29% e 13%. Antes de ir embora, quero te atualizar aqui, porque a nossa produção entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Carga de Goiás e o presidente Vantuir Rodrigues informou que o movimento de bloqueios em rodovias que cortam o estado não é encabeçado pela categoria. Vantuir nos disse que os participantes do ato são seletistas, ou seja, trabalhadores com carteira assinada e ligado a grandes empresas. Segundo o presidente do sindicato, as pautas da categoria são diferentes das defendidas pelas atuais manifestações. Vantuir ainda nos falou que não apoia movimentos como esse nesse momento, porque passa o país e o mundo com a pandemia do novo coronavírus e teme que essas atitudes prejudiquem ainda mais os preços dos combustíveis e de alimentos que já estão bastante afetados com a inflação. Então tá aqui, o lado também do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Carga aqui em Goiás, falando então sobre também essas manifestações aí, nesses bloqueios parciais que estão acontecendo na BR-153 aqui em Goiás. O Mundo em Sua Casa vai ficando por aqui, mas amanhã às 7h30 da manhã nós estamos de volta. Eu quero te dar uma notícia maravilhosa antes de ir. Você se lembra que eu te falei do nosso cinegrafista João Henrique? Ele que estava internado na UTI, ele ficou internado por 72 dias, porém hoje ele está saindo do hospital, ele está de alta. João, nós estamos com você, Parabéns pela sua vitória. Você venceu a Covid, João. Esse programa é destinado a você e a família Brasil Central está muito orgulhosa da sua garra, viu? Fiquem com Deus, gente. Se cuidem. Até amanhã. O Mundo em Sua Casa.